vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa falando de um tema que é concordância verbal. Lá em cima tem livro didático da página 40 a 42, onde estão os exercícios. Dizemos que há concordância verbal quando o verbo concorda com o sujeito ou com os pronomes, né, em número e pessoa. Eu vou dar uma retomadinha rapidinho. Lembra dos pronomes que nós vimos o ano passado? Que são os pronomes do caso reto. Nós temos em primeira pessoa eu, segunda pessoa tu e terceira pessoa ele ou ela. Está no singular. E depois, lembrando que tem primeira pessoa do plural nós, segunda vós e na terceira pessoa eles e elas. Nós vamos utilizar esses pronomes, tá? Então vejamos aqui um exemplo. A professora Lúcia foi a uma reunião. Veja que eu destaquei a primeira coisa, tá destacado ali no círculo, foi. Por quê? Foi é o verbo da oração, é a ação, né? Aí eu pego esse verbo e faço aquela perguntinha. Quem foi a uma reunião? Ah, quem foi a uma reunião? Ah, a professora Lúcia. A professora Lúcia é o termo principal da oração. Ela é o sujeito, certo? Logo no segundo exemplo nós temos eu gosto de chocolate. Quem não? Eu gosto de chocolate, no segundo exemplo. Lembrando que eu destaquei o verbo gosto, que vem de gostar, certo? E depois eu vou fazer aquela perguntinha. Quem é que gosta de chocolate? Eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa de singular. Então, o verbo está também no singular, fazendo uma combinação com o sujeito da oração. Certo, pessoal? Na concordância verbal simples, o verbo tem que concordar com o sujeito, não importando a posição que ele ocupa dentro da oração, tá? Beijos para vocês. Bom dia. Nós vamos hoje, em língua portuguesa, falar de crônica, tá, pessoal? Então eu quero que vocês vejam que lá na lousa eu coloquei as páginas de 48 a 53 para vocês estarem resolvendo as atividades no livro didático. Mas eu vou voltar um pouquinho falando das páginas 46 e 47, tá bom? Observando as imagens que vocês têm aí, nós temos duas imagens da vida de uma cultura de crianças indígenas e não indígenas, certo? Você perceberá como um cronista, observando essas imagens, vê os fatos do cotidiano. Isso é crônica. Então, um cronista, ele vê as imagens do cotidiano, partindo daí, ele vai escrever a sua história. Crônica é um fato do nosso cotidiano. O cronista, ele observa o dia a dia e a partir daí ele escreve sua crônica. Só que a crônica ela tem toda uma estrutura que chamamos de narrativa textual. Então a crônica ela segue uma narrativa para contar essa história. E aí, dentro dessa narrativa, tem 5 características para escrever a crônica. Primeira coisa, a crônica tem que ter personagens. Segundo, o espaço. O que é espaço, professor? O local onde ocorre as ações da narrativa, certo? Depois tem o tempo, é a duração. E aí nós vamos falar de coisas principais. Narrador em primeira pessoa. Narrador em primeira pessoa é aquele narrador que participa, que é um personagem da história. Nós já vimos o ano passado. E narrador em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. Professor, o que é isso? Que palavra é essa? É aquele que fica assim, ó, só de fora, observando a história e narrando a mesma. Ele não participa da história. E depois tem a trama, que vem o enredo, né? É o enredo todo da história. Existe uma diferença muito grande em crônica, que a gente narra o fato do dia a dia, do nosso cotidiano, né? O cronista tem essa visão, essa reflexão para poder escrever, né?
E conto. Conto são histórias fictícias, certo? Os contos. Conto geralmente é da Branca de Neve, são as histórias infantis também, tá? E os contos também, toda a narrativa segue essas 5 características, certo, pessoal? Fiquem com Deus e uma boa aula para vocês.